Olá, aqui é a Adriele e hoje eu vim dar uma dica super importante se tu fores fazer uma entrevista de emprego em espanhol. Mas antes que eu esqueça, segue lá o nosso Insta Espanhol de Verdade se tu ainda não segue, tem muita dica lá. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não estás inscrito e deixa um me gusta aí no vídeo se tu gostas que eu traga vídeos novos para que o YouTube entregue para as pessoas os vídeos e que não percam as novidades aqui do canal. Bien, claro que é muito importante tu saberes vocabulário, tu entenderes de repente da empresa para poder falar sobre os assuntos específicos que podem te perguntar sobre a empresa, sobre a tua trajetória profissional. Enfim, eu posso trazer outros vídeos com frases específicas, dicas gerais sobre entrevistas de emprego, né? E isso acho que são coisas óbvias, né? Que tu tem que saber falar de ti, sobre o cargo desejado, esse tipo de coisa. Mas a dica principal hoje é uma coisa que os brasileiros confundem muito e é a questão da formalidade. Né? Pode acontecer de tu fazeres uma entrevista em espanhol que seja informal e uma entrevista também possivelmente formal. É a mesma coisa no Brasil, eu já fiz entrevistas que eu queria chamar o entrevistador de senhora, achei que valia, e outras mais informais, dependendo do emprego, que eu senti que era uma coisa mais amigável e que a pessoa me disse que eu poderia falar informalmente com ela, ou eu me senti assim, senti que era um ambiente bem informal e que não teria lógica eu falar super formalmente com a pessoa e deu tudo certo. Né? O espanhol é a mesma coisa, ou tu podes começar falando formalmente, a pessoa dizer que tu podes tutear a pessoa, que é basicamente usar o tu, ou seja, falar informalmente com a pessoa, né? E isso pode acontecer. Mas tu tens que saber sobre as conjugações formais e as conjugações informais. E o principal de tudo, não começar a misturar uma coisa com a outra, é óbvio. Se tu és um estrangeiro, a pessoa sabe que de repente tu tá num nível, né, ainda aprendendo espanhol e tudo mais, ela vai compreender, ela vai entender o que tu quer dizer e vai compreender a situação aí, né, de tu estares confundindo. Mas quanto mais corretamente tu falar, melhor, né? E aí, pra não confundir, eu deixo uma dica aqui, né? Muitos dos verbos que tu fores usar, tu vais usar provavelmente no presente. E a dica é que normalmente, né, a gente tem uma conjugação no presente, pro tu vai ter o Szinho no final, que seria a conjugação informal. E pro usted não tem o S e seria mais formal. Como por exemplo, usted come, tu comes. Usted bebe, tu bebes. Usted estudia, tu estudias, né? Usted trabaja, tu trabajas. Então, claro, tudo bem, tem os te-es, tu eres, algumas que são irregulares, mas no geral é isso. E mesmo em outros tempos verbais, muitas vezes, não são todos os tempos verbais, mas a maioria também acontece isso do S pro tu e sem o S pro usted, como por exemplo, que tu harias se nananã? Que usted haria se nananã? Ou perguntando, tu estudiavas mucho quando... Claro, às vezes eles não usam o pronome, mas só para tu entenderes qual que eu tô usando. Tu estudiavas mucho quando era niño? Ou usted estudiava mucho quando era niño? Então, assim, muitas das conjugações, não todas, como eu disse, tem essa coisa do S pro informal e não S pro formal. Então já dá pra ter uma ideia pra tu não te confundires, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas mesmo falando comigo, frases, comentários aqui no YouTube, etc, misturando algumas coisas da frase ou do parágrafo, falando comigo formalmente e outras informalmente, e a pessoa nem percebe isso, sabe? Então, me conta aqui nos comentários se tu és uma dessas pessoas que normalmente confunde as conjugações e às vezes, ou talvez nem tinha te tocado disso ainda, né? De acabar confundindo formal, informal e tudo mais, e presta atenção nisso se tu fores fazer uma entrevista de emprego, né? Já me deixa nos comentários também se tu queres que eu traga outras dicas, né, sobre entrevistas de emprego em espanhol, como frases úteis, como falar de si, das suas experiências de trabalho, de repente como montar o currículo, todas essas coisas, beleza? Então eu espero que tenha sido útil, deixa um me gusta se tu gostaste, e nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto, tchau!